A noite deveria ser deslumbrante. A mansão em Los Angeles brilhava como um palácio, com lustres de cristal refletindo nas águas ondulantes de uma enorme piscina. Convidados em vestidos e smokings brilhantes seguravam taças de champanhe, sussurrando fofocas por trás de sorrisos pintados. Eles achavam que estavam ali para celebrar poder, riqueza e amor. Mas o que aconteceu naquela noite marcaria cada testemunha para sempre. No centro de tudo estava Ava Morgan. Seu nome já havia enchido arenas. Sua voz já havia sido tocada em todas as estações de rádio dos Estados Unidos, mas naquela noite ela não era apresentada como a estrela que costumava ser. Não, naquela noite ela era exibida como nada mais do que a dedicada esposa de David Miller. O bebê em sua barriga inchada deveria simbolizar seu casamento perfeito. Só Ava sabia a verdade. Era tudo mentira. David, seu marido, estava orgulhosamente na beira da piscina. Seu terno de grife brilhava sob as luzes. Ao lado dele, como uma sombra em seda, estava Sophia Lee. Todos sussurravam sobre ela, mas ninguém ousava pronunciar a palavra amante em voz alta. Aplaudiram educadamente enquanto David erguia o copo, sorrindo com a confiança de um homem que pensava controlar o mundo. Então sua voz soou, cortante como vidro. Esta noite, minha esposa fará algo que ninguém jamais ousou. Ela dará a luz debaixo d'água, cercada de luxo, para provar que nossa família é poderosa, natural e invencível. A multidão ofegou. Alguns riram nervosamente, pensando que era uma piada. Os joelhos de Ava tremeram. Ela agarrou a barriga instintivamente, o coração disparado. A frieza das palavras dele a atingiu mais fundo do que qualquer faca. Ela sussurrou: David, por favor, isso não. Não está à noite. Mas seu apelo foi abafado pela onda de murmúrios que se elevava da multidão. Sophia se aproximou, seu perfume adocicado e enjoativo, seu sorriso mais cortante que veneno. Não se preocupe, Ava, ela arrulhou alto o suficiente para que todos ouvissem. Isso vai ser lindo. Você mostrará ao mundo como é a verdadeira força. Mas o corpo de Ava conhecia o perigo. Ela estava grávida de 8 meses. O médico a havia alertado para evitar o estresse, para descansar. E lá estava ela, forçada sob luzes ofuscantes, olhares de estranhos a perfurando como facas. Ela queria correr. Queria gritar. No entanto, a mão de David agarrou seu ombro como ferro. A música parou. Tudo o que restava era o som da água batendo suavemente na borda da piscina. David fez um gesto para a equipe. Toalhas, câmeras, luzes, tudo preparado. Cada detalhe planejado, exceto o mais importante, sua segurança. Os lábios de Ava tremiam, sua voz quase inaudível. Ela sussurrou para si mesma: se eu entrar nessa água, talvez nunca mais saia. A multidão se inclinou para a frente, ávida por espetáculo. Câmeras dispararam. Taças de champanhe congelaram no ar. Todos os olhos estavam fixos em sua figura frágil, parada à beira da piscina. Ava sentiu a brisa fria percorrer sua pele, causando arrepios. Seu pulso acelerou, seu bebê chutou como se pressentisse perigo. Ela olhou para David, seu rosto calmo, quase cruel. Ela olhou para Sophia, sorrindo como uma rainha que já havia vencido. E então David deu o sinal. A equipe começou a guiar Ava em direção à piscina congelante. E naquele momento, ela percebeu que não era uma celebração. Era uma execução pública disfarçada de espetáculo. Antes de Ava Morgan se tornar a figura trêmula parada na beira da piscina, ela era uma lenda. Anos antes, ela era a voz de ouro da América. Uma jovem com fogo na alma e um sorriso que iluminava cada palco em que pisava. Seus shows esgotavam em poucas horas. Fãs gritavam seu nome nos estádios. Prêmios musicais se alinhavam em suas prateleiras. Ela era mais do que uma cantora. Ela era um símbolo de esperança. Uma mulher cujas músicas falavam de amor, dor e sonhos. Mas o sucesso tinha um preço. Turnês intermináveis, noites sem dormir, a pressão esmagadora da fama. Ava carregou tudo até uma noite fatídica em que seu coração parou no palco. O colapso estava estampado em todas as manchetes. A superestrela Ava Morgan desmaia durante um show. Os médicos a alertaram para descansar, para tirar uma folga ou ela poderia perder a vida. Pela primeira vez, Ava se afastou dos holofotes. O mundo se perguntava para onde ela tinha ido. Alguns alegavam que ela estava em reabilitação. Outros sussurravam que ela havia perdido a voz. A verdade era muito mais simples e trágica. Foi então que David Miller apareceu. Ele era charmoso, bonito e se pintava como um salvador. Prometeu-lhe paz, família e uma vida longe das câmeras sufocantes. Para uma mulher exausta e vulnerável, suas palavras pareciam um cobertor quentinho.
Contra as advertências de seu empresário, contra seus instintos, Ava disse sim à sua proposta. No começo, David cumpriu suas promessas. Comprou uma casa para ela, sussurrou palavras doces e falou sobre o futuro que construiriam juntos. Ava, desesperada para acreditar no amor, pensou que finalmente havia encontrado seu refúgio. Ela desistiu de sua carreira, parou de cantar e se dedicou a ser a esposa perfeita. Mas o conto de fadas se desfez rapidamente. A máscara gentil de David caiu. Ele se tornou controlador, com ciúmes de sua fama passada, irritado sempre que os fãs a reconheciam em público. Ele a acusou de se apegar aos holofotes mesmo quando se escondia deles. Lentamente, ele foi minando a confiança dela até que ela mal reconheceu a mulher no espelho. Então veio Sophia Lee. Jovem, ambiciosa e implacável, Sophia entrou na vida deles disfarçada de amiga da família. Ava tentou acolhê-la, mas logo percebeu a maneira como os olhos de David a seguiam. Os telefonemas tarde da noite, as viagens de negócios repentinas. O coração de Ava se partiu silenciosamente à medida que a traição se tornava óbvia, mas ela ficou pelo bebê. Grávida e vulnerável, Ava disse a si mesma que precisava suportar. Cantava canções de ninar para o filho ainda não nascido em segredo, agarrando a barriga com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rezava para que a criança trouxesse a paz de volta ao lar, para que David a amolecesse. Em vez disso, a crueldade dele só aumentou. A portas fechadas, ele a chamava de fraca. Zombava dela por ganhar peso. Sophia, sempre com um sorriso irônico, sussurrou: "Você costumava ser alguém. Agora você não é nada." Ava engoliu a dor, forçando um sorriso em público, escondendo seu espírito ferido. O mundo que um dia a adorou não sabia mais seu nome. Ela foi esquecida, apagada, até aquela noite na piscina, quando seu pesadelo particular foi novamente lançado aos holofotes. Enquanto a água fria ondulava diante dela, Ava percebeu que o mundo logo se lembraria dela novamente, mas não por sua música, por seu sofrimento. David Miller era o tipo de homem que sabia interpretar um papel. Para quem estava de fora, ele era deslumbrante, bonito em um terno sob medida, confiante em cada passo e ágil, com um sorriso encantador que desarmava até o crítico mais afiado. Ele falava de ambição, de criar um império, de proporcionar à esposa uma vida digna da realeza. As pessoas acreditavam nele. Sempre acreditaram. Mas por trás da superfície polida havia um homem consumido pela ganância. A vida de David sempre foi sobre escalar, sobre conquistar, sobre usar qualquer pessoa necessária para garantir seu lugar no topo. Ele não nasceu rico. Ele lutou para chegar lá. Cada relacionamento, cada parceria, cada sorriso que ele oferecia tinha um preço. Ava não era o amor de sua vida. Ela era o troféu perfeito. Quando se casou com Ava Morgan, David não viu uma esposa, mas uma marca. O mundo a conhecia como uma estrela. Seu rosto abriu portas que ele jamais sonharia em tocar. Seu silêncio, sua aposentadoria, seu afastamento da fama. Essas foram suas vitórias. Ele havia domado a voz de ouro da América e a trancado em uma gaiola. Esse era seu poder. Em público, ele exibia Ava como um bem precioso, com a mão em suas costas e um sorriso nos lábios. A portas fechadas, ele era implacável. Se ela reclamava, ele a silenciava com palavras frias. Se ela o questionava, ele a lembrava de que, sem ele, ela não passava de uma cantora decadente. Cada golpe cortava mais fundo até que o espírito de Ava se acalmasse, seus olhos antes brilhantes escurecessem. A gravidez só o encorajava. Para David, o filho de Ava era mais uma ferramenta. Ele planejava sessões de fotos, entrevistas e eventos luxuosos, todos centrados na ideia de uma família perfeita. Ele falava sobre legado, não sobre amor. Ele via o bebê como uma estratégia de marketing, outra maneira de polir sua marca e elevar seu status entre a elite. E então veio Sophia Lee. Onde Ava era gentil, Sophia era afiada. Onde Ava se sacrificava, Sophia exigia. David adorava aquela crueldade. Em Sophia, ele via um reflexo de sua própria fome. Ela encorajava seus planos, sussurrava ideias de grandeza e ria da dor de Ava. Juntos, eles criaram o espetáculo cruel do parto subaquático. Não se tratava de saúde. Não se tratava de beleza. Tratava-se de controle. O plano de David era simples. Ava daria à luz diante de investidores poderosos e da mídia, provando que era a esposa obediente perfeita. A história se espalharia pelo mundo. David Miller, o marido visionário, e sua família impecável. Qualquer sinal da fraqueza de Ava seria enterrado sob sua imagem cuidadosamente orquestrada. Ele ensaiou o discurso,
Planejou a iluminação e até escolheu a marca de champanhe para o brinde. Cada detalhe era preciso porque David acreditava que a perfeição era a única maneira de manter seu império intacto. O único problema era a própria Ava. Ela não estava quebrando rápido o suficiente. Ela não estava quieta o suficiente. Em algum lugar dentro dela, a antiga Ava ainda respirava. E David não podia permitir isso. Naquela noite, enquanto estava à beira da piscina, David não pensava na esposa ou no filho que ainda não havia nascido. Pensava em câmeras, manchetes, poder. Ava não era mais uma mulher aos seus olhos. Era um acessório de palco. E, ao dar o sinal para que ela entrasse na água gelada, David nunca percebeu que o espetáculo que ele havia criado logo se tornaria sua maior humilhação. Se David era a máscara do charme, Sophia Lee era o veneno escondido sob a seda. Superficialmente, ela era deslumbrante. Seus longos cabelos escuros caíam como ondas sobre os ombros, os lábios pintados num sorriso perfeito. Usava vestidos que se ajustavam ao seu corpo, joias que brilhavam a cada centelha de luz e um perfume que perdurava por muito tempo depois que ela passava. Para estranhos, Sophia era uma visão. Para Ava, ela era uma sombra que roubava o ar de todos os cômodos. Sophia desempenhava seu papel com maestria. Na frente dos convidados, falava docemente sobre Ava. Ela é tão forte, dizia, dando tapinhas no braço de Ava como se fossem irmãs. David tem sorte de ter uma esposa tão dedicada. Seu tom transbordava mel, mas seus olhos sempre brilhavam de malícia. A multidão assentia em aprovação, convencida de que Sophia era simplesmente uma amiga leal da família. Mas quando as portas se fecharam e as câmeras sumiram, a máscara caiu. As palavras de Sophia se transformaram em facas. Ela sussurrou quando ninguém mais podia ouvir, perto do ouvido de Ava, afiadas o suficiente para deixar cicatrizes que ninguém podia ver. Você se lembra de como era ser importante. O mundo não canta mais suas músicas. Você é apenas a esposazinha cansada de David. Ava suportou em silêncio. Ela tentou proteger seu filho ainda não nascido do veneno, cantarolando canções de ninar para abafar o riso de Sophia. No entanto, o veneno se infiltrava mais fundo a cada dia. Sophia não queria apenas David. Ela queria Ava apagada. A verdade era que Sophia era calculista desde o dia em que conheceu David. Ela via nele não apenas um amante, mas um bilhete para o poder que ansiava. Sua beleza podia abrir portas, mas com a riqueza de David e a ruína de Ava, ela podia dominar salas inteiras. Juntos, ela e David eram uma tempestade. E Ava, ela não passava de um trampolim. Sophia empurrou David para exibições mais grandiosas e cruéis. Foi ideia dela transformar o parto de Ava em um espetáculo. Pense nisso, ela ronronou no ouvido de David. Ninguém mais no seu círculo ousaria. Todos vão invejar você. Todos vão se curvar diante de você. O ego de David inchou com o incentivo dela, e o parto subaquático foi posto em movimento. Na noite da festa, Sophia desempenhou seu papel impecavelmente. Ela flutuou pela multidão como uma rainha, sua mão roçando o braço de David sempre que Ava não estava olhando. Ela sussurrava piadinhas em seu ouvido, seu riso tilintando como sinos de vento. Os convidados notaram, mas ninguém ousou questionar. Afinal, o silêncio de Ava foi interpretado como aceitação. Quando o rosto de Ava empalideceu com o anúncio do parto subaquático, Sophia interveio com sua doçura praticada. Colocou a mão sobre as trêmulas de Ava e disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Não tenha medo, querida. Você será magnífica. Todos a admirarão. Para a multidão, ela era reconfortante. Para Ava, as palavras foram como uma lâmina que se enfiava mais fundo. E quando David deu o sinal, foi Sophia quem se inclinou mais perto, seus lábios roçando a orelha de Ava, e sussurrou as palavras que fizeram o sangue de Ava gelar. Não falhe, Ava, porque se falhar, você não perderá apenas seu bebê, você perderá tudo. O salão de baile da mansão brilhava com ouro, prata e vidro. Era o tipo de lugar onde o poder se reunia, onde homens em ternos caros conversavam sobre negócios que valiam milhões e mulheres comparavam diamantes do tamanho de gotas de chuva. Risos ecoavam contra as paredes de mármore. A música do quarteto de cordas ecoava, e o champanhe fluía como se o mundo não tivesse fim para suas riquezas. Para a maioria dos convidados, era apenas mais uma noite de indulgência. Para Ava Morgan, era uma gaiola construída para humilhá-la. Para onde quer que se virasse, olhos a seguiam. Antigamente, aqueles olhos pertenceram a fãs que a adoravam. Esta noite, pertenciam a estranhos, curiosos e frios, esperando para ver que tipo de espetáculo seu marido criaria. Ava podia sentir seus olhares cortando sua pele, dissecando-a como um espécime raro.
Suas mãos tremiam contra a barriga inchada. O bebê chutava como se a alertasse sobre a tempestade prestes a desabar. David se deleitou com a atenção, de pé, ereto, perto da grande piscina que brilhava sob as luzes do lustre. Ele ergueu sua taça de champanhe e falou com a confiança de um rei. Esta noite, declarou ele, minha esposa trará vida a este mundo de uma forma que ninguém jamais viu. Um símbolo de pureza, de força, do nosso legado. A multidão irrompeu em aplausos, embora alguns suspiros revelassem choque. A garganta de Ava se apertou. Ela queria gritar, implorar a alguém, a qualquer um, que parasse com aquela loucura, mas sua voz estava presa no peito. Ela já conseguia ouvir o sussurro cruel de David. Sorria. Faça o que eu digo. Não me envergonhe. Sofia flutuava pela multidão como um fantasma brilhante. Cada passo que dava era calculado. Cada olhar para Ava era cheio de zombaria. Ela envolveu o braço de David e riu, sua voz ecoando acima da música. Para os convidados, ela era a imagem do charme. Para Ava, ela era a faca se aprofundando. A equipe se moveu rapidamente, preparando o cenário. Toalhas brancas dobradas com cuidado. Luzes de cristal ajustadas para brilhar na piscina. Câmeras discretamente posicionadas para capturar cada momento. Não era mais uma festa. Era um show, e Ava era artista relutante. Um silêncio caiu sobre os convidados enquanto Ava era guiada em direção à beira da piscina. As luzes refletiam na água, lançando ondulações fantasmagóricas em seu rosto pálido. Ela agarrou a barriga com força, sussurrando baixinho. Por favor, não assim. Ninguém respondeu. O silêncio era sufocante. Alguém na multidão murmurou. Isso é seguro. Outro sussurrou. É cruel. Mas ninguém ousou levantar a voz. Ninguém ousou desafiar David Miller. Poder e medo mantiveram seus lábios selados. A música parou completamente agora. Tudo o que se ouvia era o som fraco da água se movendo na piscina e a respiração superficial de Ava. David sorriu para a multidão, alheio ao terror nos olhos da esposa. Esta noite, repetiu ele, a história será feita. Os joelhos de Ava fraquejaram. Seu corpo gritava para correr, mas seus pés permaneciam firmes. O ar frio roçava sua pele, e a superfície da piscina parecia se alargar em um vazio negro, esperando para engoli-la por inteiro. Ela se sentia completamente sozinha, abandonada diante de centenas de olhares atentos. E então, quando o primeiro funcionário estendeu a mão para ajudá-la a descer na água gelada, Ava viu, sangue escorrendo do seu nariz, pingando em suas mãos trêmulas. A multidão engasgou quando as primeiras gotas vermelhas caíram na piscina, manchando a água antes mesmo de Ava tocá-la. A primeira gota de sangue silenciou o salão. Por um breve segundo congelado, ninguém se moveu. A mancha vermelha se espalhou pelas mãos trêmulas de Ava, brilhando sob as luzes como um aviso. Seu corpo balançou e um murmúrio percorreu a multidão. Mas, em vez de preocupação, o rosto de David endureceu. Fiquem eretas, sibilou ele entre dentes cerrados, o sorriso ainda estampado para as câmeras. Não estraguem este momento. As pernas de Ava tremeram. Ela tentou se equilibrar, mas sua visão ficou turva. O calor queimou seu rosto, depois se transformou em uma fraqueza arrepiante. A multidão sussurrava mais alto agora, sua curiosidade misturada com inquietação. Ela está bem? Ela não parece bem. No entanto, ninguém se adiantou. Ninguém ousou. Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela soltou uma risada leve, a mão cobrindo a boca como se estivesse envergonhada por Ava. Não fique nervosa, querida, disse ela em voz alta, sua doce voz transbordando veneno. Toda mulher sangra um pouco quando está prestes a dar à luz. É natural. Suas palavras cortaram a multidão, enquadrando o sofrimento de Ava como fraqueza, como se ela estivesse falhando em seu único propósito. Os lábios de Ava tremeram. Ela queria gritar a verdade, que estava com dor, que estava com medo, que não queria aquilo. Mas o peso de 100 olhos esmagou sua voz. Seu corpo se dobrou com uma contração repentina, uma onda de agonia que a percorreu como fogo. Os convidados ofegaram, recuando instintivamente, como se sua dor pudesse ser contagiosa. David agarrou seu braço com força, forçando-a a se levantar. Seu sorriso nunca vacilou, mas seu aperto era de ferro. Você não vai me envergonhar, murmurou baixinho. Você entendeu. Lágrimas brotaram nos olhos de Ava. Ela olhou para o mar de estranhos, implorando silenciosamente por ajuda, mas tudo que viu foram olhares curiosos, celulares erguidos, câmeras disparando. Nenhuma mão se estendeu para ela. Nenhuma voz se levantou contra David. Seus joelhos cederam novamente,
E desta vez ela desabou contra os ladrilhos de mármore, o som ecoando pelo grande salão. Seu vestido a envolvia, manchado com gotas de sangue. Alguns arquejos se ergueram, mas ninguém se aproximou. David agachou-se ao lado dela, ainda sorrindo para a multidão. Ela está bem, garantiu-lhes, em tom firme. Só nervosismo. Ela vai ficar bem. Mas Ava sabia que ela não estava bem. Seu corpo tremia violentamente quando outra contração a percorreu. Ela agarrou a barriga, as unhas cravando-se na própria pele. O medo a consumia, medo não apenas por si mesma, mas pela vida frágil dentro dela. Safia se inclinou, com o rosto a centímetros do de Ava. Seus olhos brilharam de triunfo enquanto ela sussurrava: "Olhe para você." A estrela esquecida do mundo, rastejando no chão como uma boneca quebrada. Talvez seja melhor assim. Talvez você não mereça mais brilhar. Essas palavras perfuraram Ava mais profundamente do que a dor que lhe dilacerava o corpo. Ela queria se levantar, lutar, gritar, mas suas forças falharam. A escuridão tomou conta de sua visão enquanto ela ofegava por ar, seu corpo desabando completamente contra o mármore frio. E quando a cabeça de Ava atingiu o chão, a multidão explodiu em caos. Mesmo assim, ninguém correu para salvá-la. O caos no salão de baile era ensurdecedor. Convidados murmuravam, alguns gritavam, mas ninguém ousava se interpor entre David e sua esposa em colapso. Ava jazia tremendo no chão frio de mármore, o corpo encharcado de suor, o vestido manchado de sangue. Ela agarrou a barriga desesperadamente, ofegando enquanto outra contração rasgava seu corpo frágil. David se agachou ao lado dela, seu sorriso perfeito rígido. Para as câmeras, ele parecia um marido dedicado tentando acalmar a esposa. Mas suas palavras, sussurradas em seu ouvido, eram implacáveis como aço. "Levante-se, Ava. Você não vai estragar isso para mim. Você vai entrar naquela água agora." Ava balançou a cabeça fracamente. "Por favor, eu não posso, o bebê." Ele apertou o braço dela com mais força, puxando-a para cima com uma força assustadora. O grito dela ecoou pelo salão, mas David não se mexeu. Seus olhos estavam frios, o maxilar tenso. Para ele, Ava não era mais uma mulher carregando seu filho. Ela era uma ferramenta, um suporte para sua performance. Sofia apareceu ao seu lado, sua expressão brilhando com falsa preocupação. "Oh, pobre Ava", disse ela em voz alta, como se estivesse falando com os convidados. "Ela está simplesmente sobrecarregada." "Mas David, ela consegue fazer isso. Você preparou tudo com tanta perfeição." Sua voz era doce, mas seus olhos brilhavam de vitória. Com eficiência brutal, David fez um sinal para a equipe. 2 homens de terno preto se aproximaram. Eles não olharam para o rosto de Ava. Não fizeram perguntas. Simplesmente obedeceram. Cada um agarrou um dos braços dela e a arrastou em direção à piscina cintilante. A multidão ofegou, alguns cobrindo a boca de horror, outros erguendo celulares para capturar cada momento. Os pés descalços de Ava rasparam o mármore, deixando marcas de sangue para trás. Ela se debateu fracamente, implorando: "Não, por favor. Não estou pronta. Vou morrer." Mas seus gritos foram abafados pelo zumbido de sussurros e pelos estalos dos flashes das câmeras. A piscina brilhava sob os lustres, sua superfície calma, à espera. Os homens levantaram Ava e a baixaram na água gelada. Seu corpo convulsionou instantaneamente com o choque gélido. Sua respiração saiu dos pulmões. A água se fechou ao redor dela como um caixão. O frio perfurou sua pele, apunhalando seus músculos, roubando o que restava de suas forças. Seu vestido flutuava ao seu redor como uma mortalha fantasmagórica, o sangue de seu corpo florescendo na piscina como fumaça carmesim. Ela se esforçou para manter a cabeça acima da água, mas outra contração a atravessou, forçando um grito que só fez com que mais água entrasse em sua boca. Ela tossiu, engasgou, se debateu. Seus braços se agitaram em direção à multidão, mas ninguém se moveu. Ninguém estendeu os braços para ela. Alguns assistiam com fascínio horrorizado, outros com deleite mórbido. David estava de pé, ereto, na beira da piscina, com um sorriso tenso, mas ininterrupto, como se estivesse apresentando um espetáculo impecável. Safia se encostou nele, sussurrando algo que o fez sorrir. A visão de Ava ficou turva. Ela podia ver as luzes do lustre se quebrando na superfície da água. Ela podia ouvir o batimento cardíaco fraco do bebê dentro do seu, frágil e desesperado. Com o último suspiro, ela rezou, não por si mesma, mas pela criança que carregava. Seu corpo enfraqueceu. Seus membros pareciam pesados, seu peito queimando. A escuridão a envolveu.
Ela afundou mais, suas mãos se estendendo através da água, bolhas escapando de seus lábios em um último grito silencioso de socorro. E assim que o corpo de Ava deslizou para baixo da superfície, uma sombra mergulhou na piscina, cortando a água como uma salvação. A água fechou-se sobre a cabeça de Ava, engolindo-a num silêncio gélido. Os seus membros estavam pesados, o seu peito queimava como se fogo e gelo colidissem dentro dela. A última imagem na sua visão esbatida era o lustre cintilante acima, quebrando-se em fragmentos de luz enquanto ela afundava mais fundo na piscina. O leve pontapé do seu bebê dentro da sua barriga parecia um apelo desesperado. Ela pensou que era o fim. Então, de repente, a superfície explodiu. Uma figura alta mergulhou na piscina, cortando a água gelada com braçadas poderosas. Braços fortes envolveram o corpo trêmulo de Ava, puxando-a para cima. Os pulmões de Ava gritaram, a sua boca abriu-se e ela tossiu violentamente quando a sua cabeça emergiu da superfície. Suspiros irromperam da multidão. Os telemóveis brilharam como relâmpagos. Os convidados empurraram-se para a frente para ver quem ousara interromper o espetáculo de David Miller. E então viram-no, Michael Anderson. Michael não era um homem comum naquele mundo de luxo. Ele não era apenas rico. Era lendário, um bilionário que construiu seu império com determinação férrea e visão aguçada. Rumores sempre o perseguiam. O negociador implacável, o magnata intocável, o homem que ninguém conseguia ofuscar. E, no entanto, naquele momento, ele não era um titã dos negócios. Era um salvador. Levantando Ava nos braços, encharcada e tremendo, Michael a carregou até a beira da piscina. A água escorria de seu vestido, manchado de sangue. Sua cabeça repousava fracamente contra o peito dele, seus lábios pálidos, sua respiração superficial. Pela primeira vez naquela noite, o silêncio de fato caiu sobre o quarto. O rosto de David se contorceu. A máscara de charme se rompeu em fúria crua. O que você pensa que está fazendo? Sibilou ele, com a voz áspera, trêmula de fúria. Os olhos escuros de Michael o encararam com um olhar que poderia cortar aço. Sua voz era calma, mas estrondosa. Estou salvando a vida dela. Algo com que você claramente não se importa. As palavras cortaram o ar, provocando murmúrios entre os convidados. Alguns concordaram com a cabeça, encorajados pela atitude desafiadora de Michael. Outros se mexeram desconfortavelmente, sem vontade de tomar partido, mas incapazes de ignorar a verdade. Sofia, abalada, mas rápida em se recuperar, deu um passo à frente com seu sorriso meloso. Michael, isso não é necessário. Ava está apenas sobrecarregada. David só estava tentando. Michael a silenciou com um olhar tão penetrante que ela hesitou no meio da frase. Ele voltou sua atenção para Ava, sua mão gentilmente afastando o cabelo úmido de seu rosto. Você está segura agora, sussurrou ele, embora sua voz fosse dirigida apenas a ela. As pálpebras de Ava tremeram. Ela vislumbrou seu rosto, o maxilar forte, a testa franzida, a proteção feroz em seus olhos. Algo dentro dela se agitou, um lampejo de reconhecimento. Ela se lembrou do rosto dele anos atrás, na multidão de seus shows, sempre observando, sempre presente. Mas antes que pudesse se lembrar, outra onda de dor percorreu seu corpo. Ela gritou, agarrando a barriga enquanto o sangue continuava a escorrer. A expressão de Michael se obscureceu. Ele ergueu a cabeça e gritou para a multidão atordoada: chamem uma ambulância agora. Ninguém se moveu a princípio, paralisados pelo choque de desafiar David Miller. Mas a autoridade de Michael era inegável. Em segundos, alguém ligou para o 911. Eles correram para buscar toalhas e cobertores. Pela primeira vez naquela noite, Ava sentiu o peso da compaixão retornar ao ambiente. Mas David não havia terminado. Seu orgulho estava em pedaços. Seu plano, arruinado. Aproximando-se, sua voz baixou para um rosnado perigoso. Ela ainda é minha esposa. Você não tem o direito de tocá-la. E quando David estendeu a mão para Ava, Michael se ergueu em toda a sua altura, pronto para encará-lo de frente, o ambiente se preparando para um confronto inevitável. Michael Anderson se levantou da beira da piscina, com água pingando do traje e uma Ava trêmula nos braços. Ele se manteve ereto, sua presença imponente, seu olhar fixo em David Miller. Por um momento, o luxuoso salão de baile pareceu um campo de batalha. Os convidados congelaram, sem saber se estavam prestes a testemunhar um resgate ou uma guerra. David deu um passo à frente, sem sorrir, com a máscara estilhaçada. A fúria distorceu suas belas feições em algo monstruoso. Ela é minha esposa, ele cuspiu, apontando para Ava como se ela fosse propriedade. Você não tem o direito de interferir.
Michael não se mexeu. Sua voz era firme, ressonante, ecoando pela multidão atordoada. Um marido protege a esposa. Ele não a arrasta sangrando para uma piscina congelante para se exibir como um número de circo. Você perdeu todos os direitos no momento em que a tratou como um objeto. A sala engasgou. Ninguém jamais havia falado com David Miller daquele jeito. Nem em público, nem diante de seu círculo de poder. Até o sorriso perfeito de Safia vacilou. Ela estendeu a mão para o braço de David, sussurrando. Calma. Estão todos observando. Mas o orgulho de David estava ferido irremediavelmente. Seu império havia sido construído com base no controle, na intimidação, e agora Michael o desmantelava com palavras afiadas como lâminas. Você acha que pode me envergonhar na minha própria casa? David rosnou. Você sabe quem eu sou. Michael deu um passo à frente, seu corpo imponente, sua aura irradiando um poder inabalável. Sim, disse ele calmamente. Você é o homem que quase matou a própria esposa por aplausos. A multidão irrompeu em murmúrios. Alguns convidados baixaram os olhos, envergonhados por terem aplaudido antes. Outros sacaram os celulares, gravando a cena, pressentindo o escândalo que logo inundaria as manchetes. Pela primeira vez, David percebeu que estava perdendo a plateia, sua reputação, sua imagem, sua ilusão cuidadosamente construída. Estava desmoronando. Ava se mexeu fracamente nos braços de Michael, com os lábios entreabertos. Por favor, pare, sussurrou ela. Mas seu apelo só alimentou a raiva de David. Não ouse ficar do lado dele, ele retrucou. Você é minha, Ava. Você sempre será minha. Os olhos de Michael escureceram, sua voz se transformando em um rosnado. Não, ela não pertence a você. Ela pertence a si mesma e merece algo melhor do que isso. Foi nesse momento que a mudança aconteceu. Suspiros e acenos de cabeça percorreram os convidados. Durante anos, muitos sussurraram dúvidas sobre David, mas ninguém ousou falar. Agora, com Michael como prova viva de coragem, eles viam a verdade exposta. A máscara de Sofia também rachou. Ela agarrou o braço de David com mais força, os olhos disparando nervosamente. Se David caísse naquela noite, seu sonho brilhante desabaria junto com ele. David, sibilou ela baixinho. Controle-se. Mas David havia perdido completamente o controle. Seu rosto queimava em vermelho, as veias saltando no pescoço. Ele se lançou para a frente, agarrando Ava, a mão agarrando seu pulso. Michael girou rapidamente, transferindo Ava para um braço enquanto bloqueava o avanço de David com o outro. A força da colisão ecoou pelo mármore, copos se estilhaçando nas mesas próximas enquanto os convidados assustados recuavam. Por um segundo, os dois homens se entreolharam. O de David ardia em desespero, o de Michael ardia em uma determinação inabalável. E naquele silêncio tenso, antes que alguém pudesse respirar, David recuou o punho, pronto para atacar, sem perceber que as câmeras estavam capturando cada segundo de sua queda. O salão congelou enquanto o punho de David Miller pairava no ar, tremendo de raiva. Os convidados ofegaram, mãos cobrindo a boca, celulares erguidos para capturar cada segundo. A imagem polida que David passara anos construindo se estilhaçou em um instante, revelando a violência crua por trás. Michael Anderson mudou de posição, o maxilar tenso. Em um movimento rápido, agarrou o pulso de David antes que o golpe pudesse atingi-lo. O choque de forças reverberou pelo silêncio. Os dois homens travaram uma luta que parecia maior do que eles mesmos. Ava, fraca e trêmula nos braços de Michael, choramingou. Por favor, pare. Suas palavras mal conseguiam superar as batidas do seu próprio coração. Mas David não a ouviu. Seu mundo se restringira ao seu ego ferido. Ela é minha, rugiu ele, com saliva voando dos lábios. Sua voz embargada pelo desespero. Não por amor, mas por posse. Você não pode tirá-la de mim. Os olhos de Michael brilharam de fúria. Você já perdeu no momento em que escolheu o orgulho em vez da vida dela. Suas palavras soaram como um veredito, e a multidão irrompeu em sussurros. Alguns convidados balançaram a cabeça em desgosto. Outros murmuraram baixinho, monstro. Durante anos, eles ignoraram os boatos, mas agora a verdade era inegável. Sofia, percebendo que o desastre estava se desenrolando, deu um passo à frente com seu sorriso característico, mas até sua voz vacilou. Pessoal, por favor, disse ela, levantando as mãos. Isso é só um mal-entendido. David está estressado. Só isso. Vocês não devem. Suas palavras foram abafadas pelo som de Ava tossindo violentamente.
Sangue escorria de seus lábios, seu corpo convulsionava. A visão silenciou a sala com mais eficácia do que qualquer discurso. O horror nos rostos dos convidados aumentou à medida que o estado de Ava piorava diante de seus olhos. O instinto protetor de Michael surgiu. Ele apertou Ava com mais força e se virou em direção à saída. Ela precisa de um hospital agora. Sua voz era um trovão, uma ordem impossível de ignorar. Vários convidados entraram em ação, finalmente se libertando do medo. Alguém ligou para o 190. Outros abriram caminho. Mas David não havia parado. Ele avançou novamente, com os olhos arregalados e a voz embargada pela fúria. Não ouse sair com ela. Ela fica aqui. Ela fica comigo. Michael se virou, seu olhar feroz como fogo. Por um instante, o tempo pareceu congelar. O protetor bilionário que encarava o marido se tornou um tirano. Então Michael falou, em voz baixa. Perigoso. Final. Toque nela de novo e eu acabo com você. A multidão irrompeu, telefones piscando, sussurros se transformando em berros. Chame a segurança, gritou alguém. Afaste-o dela. A maré havia mudado. Onde antes David inspirava respeito, agora inspirava medo e repulsa. Sofia recuou, o rosto pálido. Pela primeira vez, sua máscara perfeita se rachou. Ela percebeu que o homem a quem se agarrava estava afundando, e ela se afogaria com ele se não o soltasse. David, cego a tudo, se debateu contra o aperto de Michael. Seu paletó rasgou, seu cabelo desgrenhado, sua imagem antes impecável reduzida a um espetáculo delirante. Ela é minha esposa, gritou ele novamente. Mas as palavras não tinham mais autoridade. Pareciam patéticos, vazios, desesperados. E enquanto o lamento das sirenes aumentava fracamente lá fora, luzes vermelhas e azuis piscando refletidas nas janelas altas da mansão, todos sabiam que aquela noite marcaria o início da ruína de David Miller. Porque assim que os paramédicos irromperam pelas portas, David se libertou e investiu uma última vez. Desta vez não contra Michael, mas diretamente contra Ava. As pesadas portas da mansão se abriram de repente, e uma equipe de paramédicos correu para dentro, seus casacos vermelhos em forte contraste com os vestidos brilhantes e smokings pretos. O som das sirenes ainda ecoava fracamente lá fora, um aviso de que a realidade havia invadido a ilusão de luxo. Os convidados recuaram, abrindo-se como ondas enquanto os médicos avançavam com uma maca, bolsas médicas balançando ao lado do corpo. Ava jazia mole nos braços de Michael Anderson, com a pele pálida, os lábios trêmulos e a respiração curta. Sangue manchava seu vestido, riscando o tecido como uma lembrança cruel de seu sofrimento. Os médicos se ajoelharam ao lado dela, abrindo os equipamentos com precisão rápida. Precisamos dela na maca agora, rosnou um deles, já preparando uma máscara de oxigênio. Michael ajoelhou-se cuidadosamente, deitando Ava na maca que o aguardava. Sua mão permaneceu sobre a dela, recusando-se a soltá-la, mesmo enquanto os médicos começavam a trabalhar. Seu maxilar se apertou enquanto os observava amarrá-la, seus olhos ferozes, desafiando silenciosamente qualquer um a interferir. Mas David não havia terminado. A visão de sua esposa sendo levada, os sussurros de desgosto da multidão, os celulares piscando gravando cada segundo, seu mundo estava se desintegrando. Seu orgulho, seu império, seu controle. Estava escapando por entre seus dedos. E em sua mente distorcida, se ele não conseguia controlar Ava, ninguém conseguiria. Parem! Gritou David, empurrando os convidados, com o cabelo desgrenhado, o rosto vermelho de raiva e a voz embargada pelo desespero. Vocês não podem levá-la. Ela é minha. Ela pertence aqui, comigo. Um dos médicos deu um passo à frente para bloqueá-lo. Senhor, o senhor precisa se afastar. Ela está em estado crítico. Mas David rosnou, sua voz se transformando em um rosnado perigoso. Saia da minha frente. Com violência repentina, ele empurrou o médico para o lado, fazendo-o tropeçar em uma mesa. Vidros se estilhaçaram, champanhe se espalhou pelo chão de mármore. Suspiros irromperam da multidão. Michael se levantou instantaneamente, colocando-se entre David e Ava, os punhos cerrados, a voz afiada como uma lâmina. Toque nela de novo, e eu juro que você vai se arrepender. Os olhos de David ardiam descontroladamente, obsessivamente. Ele não se importava com as câmeras, as testemunhas, os paramédicos. Ele só via Ava se esgueirando para longe dele, carregada para o mundo de outro homem. Num impulso repentino e imprudente, ele se lançou para a frente, as mãos agarrando a maca dela. Os médicos gritavam, tentando puxá-lo de volta. Convidados gritavam. Telefones caíam no chão.
Ava, quase inconsciente, abriu os olhos por um breve segundo, o terror percorrendo seu rosto pálido. Seus lábios se moveram fracamente, formando uma palavra. Não. Michael pegou David no meio de uma investida, seus corpos colidindo com um baque nauseante. A força do bilionário sobrepujou a fúria do marido, mas David se debateu como um louco, cuspindo palavrões, arranhando os ombros de Michael. Os médicos lutaram para levar Ava embora, suas vozes urgentes. Ela está desmaiando. Precisamos nos mexer agora. Os gritos de David ecoaram pelo grande salão. Ela é minha. Você me ouve? Minha. Suas palavras eram ásperas, patéticas, mas aterrorizantes em seu desespero. E então, antes que alguém pudesse detê-lo, a mão de David disparou em direção à maca, seus dedos a centímetros do braço de Ava. Mas assim que sua mão a alcançou, o som de policiais invadindo o salão o congelou no lugar, suas ordens cortando o caos como um trovão. Mãos no ar. Afastem-se agora. O grito de comando cortou o caos como um raio. Policiais uniformizados correram para o salão, suas armas em punho, sua presença inegável. As luzes vermelhas e azuis piscantes dos carros de polícia do lado de fora se espalhavam pelas altas janelas de vidro, pintando as paredes douradas com as cores da justiça. David congelou no meio do ataque, a mão a poucos centímetros da maca de Ava. Seu peito arfava, seus olhos arregalados. Mas, pela primeira vez naquela noite, o medo brilhou em seu rosto. A multidão, sentindo a mudança de poder, irrompeu em sussurros. Telefones se inclinaram mais alto, registrando cada detalhe do outrora intocável David Miller encurralado em sua própria mansão. Afastem-se dela, rosnou um policial, avançando rapidamente. 2 outros se moveram para flanquear Michael e a maca, criando um escudo entre David e Ava. Os médicos continuaram seu trabalho urgente, prendendo a máscara de oxigênio de Ava e levando-a às pressas para a saída. A voz de David se transformou em um grito. Vocês não podem levá-la. Ela é minha esposa. Ela me pertence. Seu desespero ecoou pelo corredor, mas as palavras não carregavam mais o peso da autoridade. Eram vazias, patéticas, os delírios de um homem desfeito. Michael se manteve ereto, seu corpo largo bloqueando o caminho de David. Sua voz era fria como aço. Você não é dono dela. Você nunca foi. Os policiais se aproximaram, suas ordens ríspidas. No chão agora, mas David resistiu. Ele empurrou um policial, suas mãos se agitando, seu orgulho agarrando-se aos últimos fios de controle. Os convidados ofegaram, alguns gritando de medo, outros balançando a cabeça em desgosto. Safia, parada congelada à beira da piscina, cobriu a boca com as mãos trêmulas, sua máscara de calma finalmente quebrada. Foram necessários 3 policiais para imobilizar David. Ele se debateu violentamente, sua voz quebrando em rugidos guturais. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Eu sou David Miller. Vocês sabem quem eu sou. Os policiais lutaram com os braços atrás das costas, o clique metálico das algemas se fechando mais alto do que o quarteto de cordas havia tocado a noite toda. O som silenciou a sala. Durante anos, David caminhou intocável, seu poder o protegendo das consequências. Agora, diante de todos, ele não passava de um homem imobilizado em seu próprio chão de mármore. Os convidados começaram a sussurrar mais alto, encorajados por sua queda. Eu sempre soube que ele era cruel. Você viu como ele a tratou? Acabou para ele. A maré havia virado. O que antes era admiração agora era desprezo. Sofia deu um passo hesitante para trás, os olhos disparando em direção às portas como se calculasse a rapidez com que poderia desaparecer. Pela primeira vez, ela viu David como ele era. Não um passaporte para o poder, mas uma âncora que a puxava para baixo. Os médicos retiraram Ava rapidamente, Michael caminhando ao lado dela, sem tirar a mão da dela. Seu rosto pálido se contraía de dor, sua respiração superficial, mas constante, sob a máscara de oxigênio. Ela entrava e saía da consciência, seu corpo lutando desesperadamente para se segurar. Os gritos de David ecoaram atrás dela enquanto ele era arrastado para os joelhos, seu terno antes impecável rasgado, o cabelo grudado na testa suada. Ava, não me deixe. Você vai se arrepender disso. E enquanto a polícia o punha de pé, os olhos furiosos de David se fixaram em Michael, seus lábios se curvando em uma promessa. Este não é o fim. A ambulância corria pelas ruas de Los Angeles, com a sirene soando como um grito de urgência contra a noite. Lá dentro, Ava Morgan jazia amarrada à maca, o corpo tremendo incontrolavelmente. Os lábios pálidos, a respiração entrecortada.
A máscara de oxigênio cobria metade do seu rosto, embaçando-se a cada inspiração desesperada. O sangue continuava a escorrer, encharcando os lençóis sob ela. Os paramédicos trabalhavam rapidamente, com vozes ásperas e urgentes. Ela está perdendo muito sangue, gritou um deles, ajustando o acesso intravenoso. Outro verificou seus sinais vitais, franzindo a testa. A pressão arterial está caindo rapidamente. Precisamos estabilizá-la agora. Ao lado dela, Michael Anderson estava sentado, rígido, sua mão grande agarrando a dela com força inabalável. Seu terno caro ainda estava encharcado da piscina, seu cabelo molhado, mas ele não se importava. Seu mundo inteiro se resumia à mulher frágil deitada à sua frente. Ele se inclinou para mais perto, sua voz rompendo o caos. Fique comigo, Ava. Por favor, você é mais forte do que isso. As pálpebras de Ava tremeram, sua visão ficou turva, mas ela reconheceu a voz dele. Em sua consciência desvanecida, ela viu fragmentos de sua vida. Luzes brilhantes no palco, o rugido dos fãs, a doçura de seu primeiro amor, a crueldade da traição. E agora, ali, o calor de um homem que a considerava não como um troféu, mas como algo precioso. Seus lábios se moveram levemente sob a máscara. O bebê, por favor, salve o bebê. O peito de Michael se apertou, sua garganta doendo de emoção. Ele apertou a mão dela com mais força. Nós salvaremos vocês dois. Eu prometo. A ambulância parou bruscamente no hospital. As portas se abriram e a maca foi retirada com urgência. Michael a seguiu, seu corpo robusto caminhando ao lado da maca, recusando-se a ser deixado para trás. Câmeras dispararam do lado de fora do hospital. Repórteres já haviam ouvido falar do escândalo. Perguntas foram gritadas, mas o olhar furioso de Michael a silenciou enquanto a segurança empurrava a multidão para longe. Dentro do pronto-socorro, médicos cercavam Ava. Ela está com hemorragia. Preparem-se para a cirurgia, latiu um deles. Outra enfermeira correu com bolsas de sangue. O som das máquinas, os monitores apitando e as chamadas frenéticas enchiam a sala branca e estéril. Michael estava à beira do caos, com os punhos cerrados, impotente pela primeira vez em anos. Ele era um homem acostumado a controlar, a dobrar o mundo à sua vontade. Mas ali, ele só podia assistir enquanto a vida de Ava estava por um fio. Um médico se virou para ele brevemente. Senhor, precisamos operá-la imediatamente. Ela pode não sobreviver. E o bebê? Ele hesitou, com a voz pesada. É muito cedo para dizer. As palavras atingiram Michael como um martelo. Seu coração afundou, mas seu rosto endureceu com determinação. Ele se aproximou de Ava, curvando-se para sussurrar em seu ouvido. Lute, Ava. Lute por si mesma. Lute pelo seu filho. Você já sobreviveu à crueldade deste mundo. Não deixe que isso a leve agora. A mão dela se contraiu fracamente na dele. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Então os monitores gritaram, um alarme estridente. O corpo de Ava convulsionou, seu pulso despencando. Médicos gritaram. Enfermeiros se apressaram, pás foram preparadas. Michael foi puxado de volta por uma enfermeira. Precisamos de espaço, ordenou ela. Ele observou, com o coração disparado e a respiração curta, o corpo de Ava sacudir sob o choque elétrico. E assim que o monitor parou, o médico gritou. Estamos perdendo a. As portas do pronto-socorro se fecharam com força, deixando Michael Anderson olhando fixamente através da estreita janela de vidro. Seu reflexo o encarou de volta, terno encharcado, mandíbula cerrada, olhos flamejantes de medo. Pela primeira vez em sua vida, dinheiro, poder e influência não significavam nada. A mulher que ele acabará de resgatar da morte estava se esvaindo novamente, desta vez para o silêncio estéril de uma sala de cirurgia. Lá dentro, médicos se moviam com precisão frenética. A pressão está caindo. Comecem a transfusão agora, gritou um deles. Uma enfermeira pressionou as bolsas de sangue no lugar. Outra ajustou o fluxo de oxigênio. O suor do cirurgião-chefe batia na testa enquanto ele gritava ordens com a aspereza de um comandante em guerra. Precisamos estancar o sangramento ou a perderemos. O corpo de Ava jazia pálido e imóvel sob as luzes fortes. Tubos saíam de seus braços. Monitores apitavam freneticamente, e seu peito subia em respirações curtas e regulares. Seus olhos, antes brilhantes, estavam fechados, seus cílios úmidos de lágrimas derramadas antes de ela perder a consciência. As mãos enluvadas do cirurgião se moviam rapidamente. Ela está com uma hemorragia grave. Pinça aqui. Não aperte mais. A pressão se seguiu, as mãos tremendo.
A frequência cardíaca está caindo de novo, gritou uma enfermeira. Preparem as pás, ordenou o cirurgião. O corpo de Ava estremeceu violentamente enquanto a eletricidade percorria seu peito. O monitor gritou. Depois se estabilizou brevemente, apenas para vacilar novamente. Ela não está se estabilizando, gritou o anestesista. Michael andava de um lado para o outro do lado de fora, com a mão pressionada contra o vidro. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele era um homem que podia assinar um contrato e mudar o destino das corporações. Mas ali, não podia fazer nada além de observar. Murmurou baixinho como uma prece. Segure firme, Ava. Você é mais forte do que isso. Não me solte. Dentro da sala, Ava flutuava entre sombras e luz. Em seu inconsciente, ela estava de pé em um palco mais uma vez, o rugido dos fãs ecoando ao seu redor. Mas em vez de alegria, havia silêncio. O holofote diminuiu. Uma porta se abriu ao longe, chamando-a para frente. Uma voz sussurrou, doce e fria. É mais fácil se você parar de lutar. Mas então outra voz irrompeu. A lembrança das palavras de Michael, firmes e calorosas. Lute, Ava. Lute por si mesma. Lute pelo seu filho. Ela agarrou a barriga na visão, sentindo o leve chute do seu bebê ainda não nascido, frágil, mas vivo. Com uma onda de força de vontade, ela se afastou da escuridão. Seu corpo respondeu. O monitor apitou mais forte por um momento. Conseguimos ritmo, gritou uma enfermeira. A sala exalou alívio, mas o cirurgião não relaxou. Ela ainda não está fora de perigo. Preparem-se para a cesárea. Precisamos tentar salvar o bebê também. As palavras atingiram a sala como um trovão. Enfermeiras se apressaram, instrumentos batendo nas bandejas. O ar se tornou denso de urgência. 2 vidas agora se equilibravam no fio da navalha. Michael, ouvindo fragmentos vindos de fora, sentiu o peito apertar. Pressionou a testa contra o vidro, sussurrando ferozmente. Salvem os 2. Por favor, salvem os 2. Lá dentro, o cirurgião olhou para sua equipe. É isso. Se não conseguirmos estancar o sangramento agora, vamos perdê-los. Bisturis brilhavam sob as luzes. O relógio tic-taqueava impiedosamente. O pulso de Ava oscilava no monitor, a linha trêmula perigosamente próxima do zero. E assim que o cirurgião fez a primeira incisão, o monitor emitiu um som longo e arrepiante que provocou um arrepio por toda a sala. A linha reta e penetrante preencheu a sala de cirurgia, paralisando todos no lugar. Por um terrível momento, tudo que se ouviu foi o alarme estridente ecoando contra as paredes estéreis. Ela está em código, gritou a enfermeira. O rosto do cirurgião endureceu. Paz agora. O corpo de Ava convulsionou quando outro choque elétrico sacudiu seu peito. O monitor piscou, depois se estabilizou em um ritmo frágil. A equipe expirou de alívio, mas não havia tempo para descansar. O sangue continuava a jorrar, sua vida se esvaindo. Preparem-se para a cesárea, rosnou o cirurgião. Se pudermos salvar o bebê, vamos agora. Lâminas de bisturi cortavam sob as luzes ofuscantes. O ar estava denso de urgência, vozes se sobrepondo, máquinas apitando. Uma enfermeira murmurou. Ela está morrendo rápido. Outra sussurrou. Vamos, bebê. Aguenta firme. Minutos pareceram horas. Finalmente, um grito fraco perfurou o caos. Ou seria um gemido. A enfermeira levantou a pequena e frágil figura, com o rosto grave. Ela se moveu rapidamente para a estação lateral, esfregando o peito do bebê, verificando se ele respirava. O quarto prendeu a respiração junto com ela, mas o choro não veio. A voz da enfermeira falhou. Sem pulso. Estou começando as compressões. Seus dedos enluvados pressionaram suavemente o pequeno peito repetidamente enquanto outra enfermeira acionava a bomba de oxigênio. O som de seus esforços desesperados preencheu o quarto, acompanhado apenas pelo ritmo monótono do silêncio. Vamos, pequenino, alguém sussurrou. Vamos. O cirurgião olhou para o relógio, com o maxilar tenso. 2 minutos. Continue. Michael ficou do lado de fora do vidro, esforçando-se para enxergar, o coração disparado. Não conseguia ouvir tudo, mas sabia. Viu os movimentos frenéticos, a enfermeira balançando a cabeça, os lábios do cirurgião se contraindo, os punhos pressionados contra a janela enquanto sussurrava. Não, não. Lá dentro, a voz da enfermeira falhou após mais uma rodada de compressões. Ainda sem resposta. O cirurgião hesitou, então deu a ordem silenciosa que ninguém queria ouvir. Ligue. A sala caiu em um silêncio pesado.
O relógio marcava a hora exata. O pequeno corpo jazia imóvel sobre a mesa, delicadamente envolto em um pano branco. Uma enfermeira mordeu o lábio, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto carregava a criança até um berço, colocando um pequeno cobertor sobre ela. A voz do cirurgião falhou levemente quando ele se virou para sua equipe. Concentrem-se em salvar a mãe. Não podemos perdê-la também. O peito de Michael cedeu ao ver a enfermeira cobrir o corpo sem vida. Ele pressionou a mão com mais força contra o vidro, o rosto marcado pela tristeza. Ele não era o pai, mas naquele momento sentiu o peso esmagador da perda como se fosse sua. Dentro da névoa da inconsciência, Ava se mexeu. Seu corpo permanecia imóvel, mas em sua mente, ela ouvia o silêncio onde deveria haver o choro de um bebê. Seu espírito gritava, buscando a criança que ela jamais seguraria. Uma única lágrima escorreu do canto de seu olho fechado. O cirurgião gritou. Ela ainda está sangrando. Mantenham a pressão agora. A equipe se mobilizou. A luta por sua vida estava longe de terminar. E enquanto as máquinas gemiam novamente, o corpo de Ava ficou mole, forçando o cirurgião a tomar uma decisão brutal. Arriscar tudo para trazê-la de volta ou perdê-la para sempre. A batalha pela vida de Ava continuava. A voz do cirurgião cortou a tempestade de máquinas apitando. Ela está desmaiando de novo. Precisamos de mais sangue. Urgente. Enfermeiros correram, seus passos ecoando pelo chão estéril enquanto novas bolsas eram penduradas, fluidos injetados e compressões aplicadas. Os minutos se transformaram em uma eternidade. Então, lentamente, os monitores começaram a se estabilizar. A linha irregular no monitor cardíaco se nivelou. O alarme frenético diminuiu e o ritmo de vida retornou. Ela está se estabilizando, disse o anestesista, com alívio transparecendo em seu tom severo. O cirurgião expirou, os ombros ligeiramente caídos. Ótimo. Terminem de fechar. Vamos levá-la para a recuperação. Do lado de fora do vidro, o peito de Michael finalmente se ergueu com algo parecido com alívio. Suas mãos, cerradas em punhos por tanto tempo, tremiam enquanto ele as pressionava contra a janela. Ela sobrevivera à crueldade da noite, à violência do marido, ao próprio corpo em decadência. Ela se agarrara à vida, mas Michael também sabia o que ela havia perdido. Seus olhos se voltaram para o pequeno berço coberto no canto do quarto. Nenhuma câmera, nenhuma imprensa, nenhum estranho jamais veria o que ele acabará de testemunhar. Mas a imagem estava gravada nele para sempre. Horas depois, Ava foi levada para uma sala de recuperação silenciosa. Máquinas apitavam suavemente ao lado da cama, as máscaras de oxigênio ainda sobre o rosto. Ela estava pálida, o corpo frágil, mas viva. Michael sentou-se ao seu lado, recusando-se a sair. Sua mão envolveu a dela, seus olhos nunca se desviando de seu rosto. Quando Ava se mexeu, foi como uma flor frágil tremendo após uma tempestade. Seus cílios tremeram, seus lábios se entreabriram. Ela piscou, confusa, sua voz quase um sussurro. Onde? Onde estou? Michael se aproximou, sua voz suave, firme. Você está segura, Ava? Você está no hospital. Eles te salvaram. Seus olhos procuraram o rosto dele, lutando para juntar as memórias. Lentamente, elas retornaram. A poça, o sangue, a água gelada, a dor. O medo brilhou em seu olhar. Sua mão disparou para a barriga, tremendo. O bebê? Onde está meu bebê? Michael sentiu um aperto na garganta. Ele já havia enfrentado salas de reunião, escândalos e negócios bilionários sem pestanejar. Mas aquele momento o quebrou. Sua voz falhou, apesar do esforço para se firmar. Ava, sinto muito. Os médicos não conseguiram. Seus olhos se arregalaram, lágrimas escorrendo instantaneamente quando a verdade a atingiu. Não, por favor. Não. Seus gritos eram crus, penetrantes, rasgando o quarto silencioso. Ela agarrou a barriga como se estivesse segurando o vazio, balançando a cabeça violentamente. Eu os carreguei. Eu cantei para eles. Eles não podem ter ido embora. Os próprios olhos de Michael ardiam. Ele estendeu a mão para ela, puxando-a suavemente contra o peito, apesar dos fios e tubos. Eu sei, Ava. Eu sei que você não merecia isso. Nada disso. Mas você está viva. Você ainda está aqui, e eu juro por tudo o que sou, não vou deixar ninguém te machucar novamente. Seus soluços o sacudiram, sua dor pesada, sem fim. Ela enterrou o rosto contra ele, suas lágrimas encharcando sua camisa. Pela primeira vez, Ava Morgan, a mulher outrora adorada por milhões, teve permissão para sofrer não como uma estrela, não como uma esposa,
mas como uma mãe destruída. E, no entanto, no corredor além da porta, uma sombra pairava, uma figura observando, esperando, os olhos ardendo de fúria ao ver Michael segurando Ava. Por que David Miller não havia desaparecido e já estava planejando seu próximo passo? Enquanto Ava estava no hospital, agarrando-se ao frágil fio da sobrevivência, David Miller foi escoltado para uma sala de detenção na delegacia do centro da cidade. Seu terno, antes perfeito, estava rasgado, a gravata frouxa no pescoço, o cabelo emaranhado de suor. Ele parecia menos com o empresário polido que o mundo admirava e mais com o animal desesperado encurralado. Os policiais o deixaram com nada além de uma cadeira de metal e uma mesa. Câmeras piscavam nos cantos do teto, registrando cada contração de seu maxilar, cada dilatação de suas narinas. Ele bateu os punhos na mesa, as veias saltando no pescoço. Isso é um erro, ele berrou. Você sabe quem eu sou? Eu sou David Miller. Eu construí metade desta cidade. Mas ninguém veio ouvir. Ninguém se importou. Seu telefone havia sido confiscado, mas mesmo que ele o tivesse, as ligações não o teriam salvado. As manchetes já estavam se espalhando por todos os meios de comunicação. David Miller força a esposa grávida a um espetáculo de quase morte. Clipes da noite inundaram as redes sociais, mostrando suas ordens frias, suas explosões violentas e, finalmente, sua tentativa de ataque à Ava enquanto os paramédicos tentavam salvá-la. O mundo que antes o elogiava agora cuspia seu nome com desgosto. Investidores começaram a se retirar. Contratos ruíram. Processos judiciais se acumulavam à sua porta. Todas as pontes que ele havia construído com charme e manipulação queimaram em um instante. O império pelo qual ele havia sacrificado amor e dignidade estava desmoronando diante de seus olhos. E o pior de tudo, Sophia Lee havia desaparecido. A mulher que sussurrava poder em seu ouvido, que havia alimentado seu ego e o ajudado a orquestrar a humilhação de Ava, havia sumido. Repórteres alegaram que ela havia sido vista embarcando em um jato particular na manhã seguinte ao escândalo. À noite, ela emitiu um comunicado à imprensa, retratando-se como uma espectadora inocente. Eu só estava lá para apoiar a Ava, disse ela com lágrimas falsas. Eu nunca soube que David planejava algo tão cruel. David jogou uma cadeira contra a parede quando viu a reportagem. Sua voz falhou de raiva. Mentirosa. Ela era minha. Ela me prometeu, mas ninguém mais a ouvia. Sophia o havia abandonado, apagando sua conexão com a ruína dele. Enquanto isso, a imagem de Ava ressurgia. Fotos dela sendo carregada por Michael se espalharam como fogo na palha, legendadas com palavras de simpatia e indignação. Ela merecia mais. Ela sempre foi nossa estrela. Hashtags viraram trending topics no mundo todo. Justiça para Ava. Apoie Ava. O mundo que um dia a esquecera estava se unindo a ela agora, erguendo-a das cinzas da humilhação. David estava sentado na sala de interrogatório, com o peito arfando, o mundo desmoronando. Ele cerrou os punhos, os olhos se estreitando com veneno. Isso não acabou, murmurou baixinho. Ela acha que pode correr até ele. Ela acha que pode se levantar novamente. Não, eu vou destruir os dois. Se eu cair, vou levá-los comigo. Os policiais retornaram, deslizando papéis sobre a mesa, acusações de agressão, perigo e tentativa de agressão. David mal olhou para eles. Sua mente já estava em outro lugar, girando com vingança, agarrando-se à única coisa que lhe restava: raiva. Enquanto os policiais o levavam para uma cela de detenção, David sussurrou para si mesmo com uma certeza arrepiante: ela nunca se livrará de mim. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip constante das máquinas. Uma luz suave filtrava-se pelas persianas, lançando leves listras sobre a figura frágil de Ava Morgan. Ela jazia apoiada em travesseiros, o rosto pálido, o corpo fraco. Mas seus olhos, embora inchados pelas lágrimas, mantinham uma resiliência silenciosa. Ela havia sobrevivido ao impensável. Mas a sobrevivência tinha um custo. Sua mão instintivamente moveu-se para o estômago, o vazio ali cortando mais fundo do que qualquer ferida. As lágrimas brotaram novamente ao se lembrar do silêncio onde deveria estar o choro de um bebê. A dor era pesada, sufocante, um peso do qual ela não sabia se conseguiria escapar. Michael Anderson estava sentado ao lado dela, seu corpo grande, quase grande demais para a cadeira delicada. Seu rosto normalmente composto estava sombreado pela exaustão. Sua gravata afrouxou, seu terno ainda amassado pelo caos da noite anterior, mas sua mão nunca deixou a dela. Ele estava lá desde que ela abriu os olhos, firme, inabalável. Ava, disse ele suavemente, inclinando-se para mais perto. A voz dele, embora baixa,
Carregava uma firmeza que a envolvia como uma armadura. Sei que nada do que eu disser vai aliviar a dor. Sei que essa perda é insuportável, mas ouça-me quando digo isso. Você não está mais sozinho. Nunca mais estará sozinho. Ava virou a cabeça para ele, com os lábios trêmulos. Perdi meu bebê, Michael. Perdi tudo o que importava. O aperto de Michael apertou sua mão com delicadeza. Não, você não perdeu tudo. Você ainda tem a si mesma. E eu prometo, você ainda me tem. Deste dia em diante, ninguém jamais tocará em você. Ninguém jamais controlará você. Ninguém jamais machucará você novamente. Eu garantirei isso. Suas palavras tocaram algo profundo dentro dela. Por tanto tempo, Ava viverá sob a sombra de David. Seu valor estava ligado ao controle dele. Sua voz silenciou. Agora, pela primeira vez, alguém lhe oferecia não posse, nem piedade, mas proteção e escolha. Lágrimas escorriam por seu rosto, não apenas de tristeza, mas de uma frágil esperança. Por quê? Ela sussurrou. Por que você se importa tanto? Os olhos de Michael se suavizaram, uma rara vulnerabilidade rompendo seu exterior poderoso. Porque eu me importei por anos, Ava, muito antes deste pesadelo. Eu vi você brilhar quando o mundo te adorava. Eu vi você cair quando ninguém te segurou. E jurei a mim mesmo que, se eu tivesse a chance, seria eu quem estaria ao seu lado. Não porque você é uma estrela, não porque você é um símbolo, mas porque você é você. O peito de Ava doeu. Um tipo diferente de dor desta vez. Ela não conseguia falar, mas seus olhos encontraram os dele. E naquele silêncio, algo não dito passou entre eles. Uma compreensão, um vínculo, um lampejo de luz na escuridão. Michael se inclinou para a frente, sua voz se transformando em um juramento. David nunca mais tocará em você. Usarei tudo o que tenho, meu poder, meu nome, minha fortuna para mantê-la segura. Essa é a minha promessa a você. Pela primeira vez desde a tragédia, Ava sentiu uma frágil sensação de segurança. Mas, logo além dos muros daquele hospital, o perigo ainda espreitava. Porque, enquanto Michael jurava protegê-la, David Miller já tramava sua vingança. David Miller estava sentado na penumbra de sua cela, com o fedor de suor e concreto impregnado no ar. Os pisos de mármore e os lustres de cristal já não existiam mais. Agora, seu império de ilusões havia encolhido para 4 paredes cinzentas e uma cama de metal. Mas sua raiva o mantinha vivo. Ele repassava a humilhação em sua mente, as câmeras, os sussurros, a polícia arrastando-o para fora de sua mansão como um criminoso. Michael Anderson segurando Ava em seus braços. A multidão torcendo por ela em vez dele. E o pior de tudo, a traição de Sofia, escapando ao primeiro sinal de ruína. Sua mandíbula se apertou até que a dor percorreu seu crânio. Eles acham que me venceram, murmurou para si mesmo. Mas eles não têm ideia de quem eu sou. Mesmo em desgraça, David ainda tinha conexões. Homens ricos que lhe deviam favores, mãos corruptas que ele outrora alimentara. Ele conhecia o sistema. Sabia explorar brechas na lei. E, acima de tudo, sabia esperar. Em poucos dias, seus advogados chegaram, polidos e persuasivos. Apresentaram moções, distorceram narrativas, retrataram-no como vítima de estresse e incompreensão. O dinheiro falou alto nas sombras, e logo as acusações severas que deveriam tê-lo enterrado começaram a se dissipar. A fiança foi concedida. David saiu do tribunal, com as câmeras piscando como tiros. Seu sorriso era forçado, mas seus olhos diziam a verdade. Ele não estava quebrado. Ele era perigoso. Repórteres gritavam perguntas. David. E a Ava? Você se arrepende do que aconteceu? Ele ignorou todos, sentando-se no banco de trás de um carro preto que o levou embora. Lá dentro, seu telefone vibrava com mensagens. Investidores cortando relações, propriedades congeladas, processos judiciais se acumulando. Seu império estava desmoronando rapidamente. Mas, sob os destroços, sua obsessão permanecia inabalável. Mais tarde naquela noite, David estava sentado sozinho em um apartamento alugado, com o brilho de uma única lâmpada iluminando pilhas de recortes de jornal sobre Ava e Michael. As manchetes elogiavam sua resiliência, celebravam o heroísmo de Michael e condenavam a crueldade de David. Cada palavra era uma lâmina para seu orgulho. Ele serviu o uísque em um copo, com as mãos tremendo de fúria. Ela acha que está livre de mim. Ela acha que ele pode me substituir. Ele bateu o copo contra a parede, e cacos se espalharam pelo chão. Seu reflexo no espelho rachado o encarou, olhos arregalados, rosto contorcido de ódio. Se eu não posso tê-la,
sussurrou. Então ninguém poderá, nem mesmo Anderson. Começou a planejar. Ligações foram feitas para antigos contatos, homens que viviam em silêncio, favores e sombras. Ele os pagou com o que restava de seus fundos líquidos, prometendo mais quando seu império fosse reconstruído. O plano era imprudente, mas David também era agora. Ele não se importava mais com reputação. Ele queria vingança. Em sua mente distorcida, Ava não era uma vítima. Ela era uma traidora. Ela o envergonhara, destruíra sua imagem e virara o mundo contra ele e Michael. Michael roubara tudo o que acreditava ser seu. David recostou-se na cadeira, um sorriso cruel se abrindo em seu rosto enquanto os primeiros detalhes de seu plano tomavam forma. Ele sussurrou para a sala vazia. Isso não acabou, Ava. Você ainda é minha, e eu virei atrás de vocês dois quando menos esperarem. E enquanto acendia um cigarro, uma figura sombria do outro lado da linha respondeu friamente. Apenas nos diga quando. Nós cuidamos do resto. O sol da manhã entrava pelas persianas do hospital, lançando um brilho dourado no rosto de Ava. Ela sentou-se lentamente na cama, com o corpo ainda fraco, mas o espírito se reconstruindo silenciosamente. A tristeza pesava em seu peito. No entanto, cada respiração a lembrava de que ela estava viva e que a sobrevivência em si era uma forma de desafio. Michael Anderson estava perto da janela, com o telefone pressionado contra o ouvido, a voz entrecortada e ríspida. Quero segurança 24 horas do lado de fora deste quarto. Sem exceções. Não me importa quanto custe. O triplo do salário, se necessário. Ninguém chega perto dela sem a minha aprovação. Ele encerrou a ligação e se virou para Ava. Seus olhos se suavizaram ao pousar em sua figura frágil. Você está segura agora, disse ele, com a voz mais suave. Eu vou garantir. Ava lançou-lhe um sorriso fraco e cansado. Segurança parece uma palavra que não existe mais, sussurrou ela. David não vai parar. Eu conheço. Ele não aceita perder. Michael se aproximou, puxando uma cadeira para o lado dela. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, a voz grave e firme. Então deixe-o vir. Ele não entende. Desta vez, ele não enfrentará uma mulher assustada sozinho. Ele enfrentará a mim. A determinação em seu tom de voz transmitiu um calor estranho por Ava. Durante anos, disseram-lhe que era fraca, impotente, uma sombra do que era antes. Agora, ali estava sentado um homem que não falava de posse, mas de proteção, não de controle, mas de parceria. Mais tarde naquele dia, Michael tomou providências para transferi-la para uma de suas propriedades particulares. Assim que recebesse alta, seria uma propriedade isolada, cercada por muros altos, sistemas de segurança avançados e funcionários leais a quem ele confiava sua vida. Ele não poupou despesas. Helicópteros foram colocados de prontidão. Carros foram blindados. Guardas foram revistados. Todas as precauções foram tomadas. Quando Ava expressou preocupação, Michael gentilmente a ignorou. Não se trata apenas de segurança, disse ele. Trata-se de lhe dar paz. Você viveu com medo por muito tempo. Isso acaba agora. Mas o coração de Ava permanecia pesado. Ela vira o fogo nos olhos de David, a obsessão que o consumia. Michael, ela sussurrou certa noite, com a mão trêmula na dele, ele não vai parar até que um de nós se vá. Não quero que você se envolva nisso por minha causa. Michael a encarou, com a expressão inabalável. Ava, me escute. Já enfrentei aquisições hostis, traições e homens que matariam por menos do que o David deseja. Mas nada disso me assustou. O que me assusta é a ideia de te perder. Eu já estou nisso. Por escolha própria, vou te proteger, custe o que custar. Seus olhos brilharam com lágrimas, uma mistura de tristeza e frágil esperança. Ela não respondeu com palavras, apenas apertou a mão dele com força, aceitando silenciosamente o escudo que ele oferecia. Por um momento, pareceu que a segurança havia retornado, que o poder de Michael poderia realmente manter David sob controle. Mas, a quilômetros de distância, nas sombras de Los Angeles, o plano de David já estava se desenrolando. E quando Ava finalmente adormeceu em um sono frágil, um carro preto parou em frente ao hospital. Dentro dele, um homem observava sua janela com olhos frios e calculistas. A noite caía sobre Los Angeles, envolvendo o hospital em sombras. As ruas lá fora estavam mais silenciosas agora, mas não vazias. Um sedã preto estava parado do outro lado da rua, com os vidros escuros escondendo as figuras lá dentro. Dois homens estavam sentados em silêncio, com os rostos ásperos e os olhos frios. Eles não eram estranhos à violência. Naquela noite,
Suas ordens eram claras. Vigiar, esperar e atacar quando fosse o momento certo. Dentro do quarto de Ava, a atmosfera era mais suave. Ela jazia em repouso, a respiração estável, o corpo frágil se recuperando do trauma. Michael estava sentado por perto, folheando documentos em seu tablet, mas sem se afastar muito dela. Seguranças estavam posicionados do lado de fora da porta, sua presença uma garantia silenciosa. No entanto, os instintos de Michael lhe diziam que a paz era temporária. Ele já havia vivido o suficiente para saber a diferença entre silêncio e segurança. Aquilo não era segurança. Era calmaria antes de outra tempestade. Os homens no sedã ajustaram o rádio, e a estática tomou conta do carro. Um se inclinou para a frente, murmurando: "Vamos logo. O chefe quer que ela fique assustada. Muito assustada." O outro sorriu, carregando uma arma com lentidão deliberada. Medo não basta. Ele quer que ela seja quebrada. De volta para dentro, Ava se mexeu, seus sonhos inquietos. Imagens da piscina, do sangue, do silêncio sem vida de seu bebê a assombravam. Ela acordou sobressaltada, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Michael se inclinou para a frente imediatamente, com a preocupação estampada no rosto. "Você está segura?" sussurrou ele, afastando o cabelo úmido da testa dela. "Ninguém pode te machucar agora." Mas lá fora, o perigo já se aproximava. Os homens contratados desceram do sedã, seus casacos escuros se misturando à noite. Atravessaram a rua com passos firmes, evitando a entrada principal. Em vez disso, circularam o prédio, os olhos procurando por pontos fracos. Um deles avistou uma porta lateral ligeiramente aberta por um trabalhador descuidado em uma pausa para fumar. Ele sorriu. "É lá que entramos." A segurança lá dentro permanecia alheia. Guardas patrulhavam o salão principal, câmeras esquadrinhavam os corredores, mas a entrada lateral era cega. Os homens entraram sorrateiramente, silenciosos como sombras, suas botas mal fazendo barulho contra o piso estéril. No quarto de Ava, ela tentou acalmar o coração acelerado. Michael notou a inquietação em seus olhos. "O que foi?" perguntou. Ava balançou a cabeça, com a voz fraca. "É que sinto como se ele ainda estivesse aqui, como se estivesse me observando." O maxilar de Michael se contraiu. Ele não descartou os medos dela, sentia a mesma sensação de tortura. Levantou-se, caminhou até a janela e olhou para a rua escura. O sedã havia sumido, mas a inquietação em seu peito só aumentava. Então, no final do corredor, um leve ruído ecoou. Uma porta rangeu. Uma sombra se moveu. Os guardas do lado de fora do quarto de Ava viraram a cabeça bruscamente, levando as mãos às armas. Os dois intrusos se aproximaram, com os olhos brilhando de malícia. Um deles sacou uma seringa, cujo líquido brilhou sob as luzes fluorescentes. "Silêncio", sussurrou. "Ela nem grita." Dentro do quarto, Ava agarrou a mão de Michael, com a voz trêmula. "Algo está errado. Eu sei." E assim que Michael abriu a porta para verificar o corredor, um homem mascarado surgiu das sombras, a faca brilhando na penumbra. O homem mascarado avançou com a faca, a lâmina brilhando sob a luz forte do hospital. Michael reagiu instantaneamente. Seus instintos, aguçados por anos de batalhas empresariais de alto risco e treinamento em segurança privada, assumiram o controle. Ele agarrou o pulso do agressor no meio do golpe, torcendo bruscamente até a faca cair no chão. O homem soltou um gemido de dor, mas Michael não o soltou. Ele o empurrou com força contra a parede, o impacto sacudindo o batente da porta. Ava gritou, seu corpo frágil tremendo na cama. Os monitores ao lado dela dispararam, alarme soando em meio ao caos. "Michael!" ela gritou, com a voz embargada. O segundo intruso surgiu das sombras, seringa na mão. Ele correu para a frente, mirando direto em Ava. Michael girou, bloqueando-o com o ombro, forçando a seringa a perfurar inofensivamente o próprio braço do agressor. O homem praguejou, seu corpo estremecendo enquanto a droga entrava em seu organismo. Os seguranças finalmente irromperam no corredor, de armas em punho, mas a luta já era violenta e caótica. Michael desferiu um soco tão forte que jogou o primeiro intruso no chão. O homem se levantou com dificuldade, sangue escorrendo do lábio, os olhos ardendo de ódio. "Você não sabe com quem está se metendo", rosnou ele. O maxilar de Michael se contraiu, sua voz baixa e perigosa. "Não, você não sabe." O homem investiu novamente, desta vez puxando uma pequena pistola do casaco. Enfermeiros e pacientes mais adiante no corredor soltaram exclamações de surpresa enquanto ele mirava diretamente na cama de Ava. Sem hesitar,
Michael se lançou para a frente. A arma disparou com um estrondo ensurdecedor, rompendo a bala e estilhaçando o monitor perto da cabeça de Ava. Faíscas voaram, cacos de vidro se espalhando pelo quarto. Ava gritou novamente, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Michael derrubou o atirador, jogando-o no chão. Eles lutaram violentamente, a arma deslizando pelo chão. Os seguranças gritavam ordens, mas ninguém ousou atirar, com medo de atingir Michael ou Ava. O segundo intruso, letárgico devido aos efeitos da seringa, tentou se levantar. Sua visão ficou turva, mas sua lealdade às ordens de David o impulsionou para a frente. Ele cambaleou em direção à cama de Ava, estendendo os dedos trêmulos para ela. Não! Ava gritou, com a voz rouca de medo. Michael, vendo o movimento com o canto do olho, desferiu uma cotovelada brutal no atirador abaixo dele, deixando-o inconsciente. Então, lançou-se contra o segundo agressor, agarrando-o pelo colarinho e jogando-o para trás com tanta força que o homem se chocou contra a estrutura de metal da cama, desabando em um amontoado. Silêncio se seguiu por um momento, apenas o som dos soluços de Ava e o bip constante das máquinas. Os dois agressores jaziam imóveis no chão, um inconsciente, o outro mergulhado em um estado de torpor. A segurança entrou correndo, algemando os intrusos e gritando por reforços nos rádios. Enfermeiros correram até Ava, verificando seus sinais vitais e acalmando seu corpo trêmulo. Michael estava no meio de tudo, o peito arfando, os punhos ainda cerrados, sua fúria protetora ainda não arrefecida. Ele olhou para Ava, cujo rosto coberto de lágrimas o encarava com terror e gratidão. Então, um dos guardas tirou um telefone do bolso do homem inconsciente. A tela ainda estava acesa, mostrando o nome de quem ligava. E quando Michael viu o nome David Miller brilhando na tela, seu sangue gelou. Prova de que o pesadelo de Ava estava longe de acabar. Ao amanhecer, a notícia do ataque ao hospital se espalhou como fogo. Repórteres invadiram as ruas, exibindo manchetes em todos os canais. Assassinos miram Ava Morgan. Fotos de Michael protegendo-a circularam online, alimentando a indignação. O mundo condenou David Miller, embora ele ainda não tivesse sido oficialmente ligado ao ataque. Mas aqueles que o conheciam não precisavam de provas. Suas impressões digitais estavam por todo o caos. Dentro de seu apartamento escondido, David andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. O golpe fracassado o enfureceu, suas veias saltando enquanto ele jogava um copo contra a parede. Idiotas! Rugiu. 2 homens contra Anderson. Eu deveria ter enviado um exército. Seu império havia ruído. Seu nome estava arruinado. Sofia o havia abandonado. No entanto, sua obsessão permanecia intacta. Em sua mente distorcida, Ava não era uma vítima. Ela era a ladra que havia roubado seu poder. E Michael era o rival que havia tomado seu lugar. David acendeu outro cigarro, com as mãos tremendo. Discou um número, com a voz baixa e venenosa. É hora do último movimento, disse ele ao homem do outro lado da linha. Se eu não puder destruí-la em silêncio, eu a destruirei no fogo. Enquanto isso, na propriedade de Michael, Ava finalmente recebeu alta do hospital e foi levada para a mansão que parecia uma fortaleza. Os portões eram altos, câmeras enfileiravam-se nas paredes e guardas patrulhavam o terreno. Mesmo assim, o coração de Ava disparou enquanto o carro a levava para dentro. A segurança havia se tornado uma ilusão frágil. Michael caminhou ao lado dela quando ela entrou no grande saguão, com os braços firmes em suas costas. Este lugar é seguro, assegurou-lhe. Ninguém pode tocar em você aqui. Ava olhou para ele, com a voz fraca. David não vai parar até que um de nós se vá. Michael a encarou com uma determinação feroz. Então será ele. Naquela noite, Ava sentou-se na varanda com vista para os jardins, enrolada em um chale, com os pensamentos pesados. A dor pela perda do filho pesava sobre ela. Mas, pela primeira vez, ela sentiu a possibilidade de cura. Michael se juntou a ela, trazendo chá quente, sua presença acalmando-a. Você passou por um inferno, disse ele baixinho. Mas Ava, eu vejo sua força. Eu sempre a vi. Quando o mundo se virou, eu sabia que você se levantaria novamente. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza desta vez, mas de algo mais gentil. Ela sussurrou. Você me faz acreditar que eu posso. Mas mesmo com uma frágil sensação de paz crescendo entre eles, o perigo já se aproximava. O plano final de David estava em ação. Uma van estava parada a poucos quilômetros da propriedade, com a traseira carregada de explosivos. O motorista, um remanescente leal do antigo círculo de David, verificou o cronômetro preso ao dispositivo.
Suas instruções eram claras: arrombar os portões, plantar os explosivos e destruir a mansão. Nenhum sobrevivente. De volta para dentro, o telefone de Michael vibrou. Um aviso de um de seus homens. Veículo não identificado circulando pela propriedade. Atividade suspeita. Os olhos de Michael se estreitaram. Ele ficou parado, examinando a escuridão além da sacada. Algo parecia errado. Silencioso demais. Pesado demais. Ele se virou para Ava, com o maxilar cerrado. Fiquem lá dentro. Tranquem as portas. E enquanto caminhava em direção à sala de controle, a primeira explosão ecoou ao longe, sacudindo o chão sob seus pés. O chão tremeu violentamente quando a primeira explosão estrondou por toda a propriedade. Janelas chacoalharam, alarmes soaram, e Ava ofegou enquanto se agarrava ao corrimão da varanda, com o coração batendo forte de terror. Michael! Gritou ela, com o medo transbordando em sua voz. Dentro da sala de controle, Michael Anderson gritava ordens em seu rádio. Tranquem tudo agora. Evacuem a equipe. Protejam Ava. Seus homens entraram em ação, fechando portas e ativando barreiras reforçadas ao redor da mansão. Câmeras piscaram, mostrando a van rompendo o portão externo, a fumaça subindo em espiral no céu noturno. David Miller observava à distância, escondido em outro carro. Seus olhos brilhavam com um triunfo maníaco enquanto ele murmurava para si mesmo: se eu não puder tê-la, ninguém poderá. Esta noite acaba com tudo. Mas Michael não era um homem que se curvava ao medo. Ele correu de volta para Ava, puxando-a para seus braços. Vamos sair, disse ele com firmeza. Confie em mim. A propriedade tremeu novamente quando outra explosão abalou os jardins. Guardas trocaram tiros com os intrusos mascarados que saíam da van. O caos irrompeu do lado de fora, mas lá dentro, Michael manteve Ava protegida, guiando-a por passagens secretas que só ele conhecia. Eles emergiram em uma sala segura reforçada sob a mansão, cercada por paredes de aço. Os homens de Michael se juntaram a eles, selando as portas. Ela está segura, confirmou um dos guardas. Michael assentiu, mas seu maxilar permaneceu tenso. Isso não acaba até que David termine. Acima do solo, sirenes soavam enquanto a polícia e a SWAT se aproximavam. O tiroteio se intensificou, explosões iluminando o céu noturno. Mas a maré mudou rapidamente. Em menor número e menos armas, os homens contratados por David começaram a cair. A van, carregada de explosivos, foi desativada antes que pudesse chegar à mansão principal. O plano se desfez diante dos olhos de David. A raiva o consumiu. Num frenesi imprudente, ele saiu correndo do seu esconderijo, gritando o nome de Ava. Ava, você é minha. Você nunca vai escapar de mim. Sua voz era rouca, ecoando pela fumaça. A polícia o derrubou no chão, seu corpo se debatendo, cuspindo palavrões. Câmeras de helicópteros acima capturaram tudo, o outrora respeitado empresário reduzido a um monstro delirante. Algemas foram presas em seus pulsos enquanto os policiais liam seus direitos. Para o mundo que assistia, esta foi sua queda final. Para Ava, foi a libertação pela qual ela havia rezado. Horas depois, o silêncio retornou. Os incêndios foram extintos, os intrusos presos e David levado acorrentado. No cofre, Michael finalmente expirou. Ele se virou para Ava, limpando a fuligem de sua bochecha. Acabou, ele sussurrou. Você está livre agora. Os olhos de Ava se encheram de lágrimas. Mas desta vez não eram apenas de tristeza. Eram de alívio, de esperança, de renascimento. Ela se inclinou para ele, com a voz trêmula. Livre. Nunca pensei que sentiria isso de novo. Meses se passaram e a cura começou. David foi condenado há décadas atrás das grades. Seu império foi confiscado, seu nome desorado para sempre. Sofia desapareceu na obscuridade, esquecida. Ava, no entanto, ressuscitou. Com Michael ao seu lado, ela retornou à música, não como um produto, não como uma posse, mas como sua própria voz. Suas canções carregavam o peso de suas cicatrizes, mas também a luz de sua sobrevivência. E quando ela deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, suas lágrimas caíram em seus rostinhos, lágrimas de alegria. Desta vez, Michael a abraçou forte, seus filhos aninhados entre eles. Uma família nascida não de poder ou controle, mas de amor e resiliência. Para Ava Morgan, o pesadelo havia acabado e uma nova vida, brilhante, livre e inquebrável, finalmente começara. Então, é assim que a história de Ava termina por enquanto.
E se vocês ainda estão aqui comigo neste exato momento, meus queridos amigos, então sei que algo nesta jornada tocou o coração de vocês. Talvez seja a dor que ela carregou. Talvez seja a força que ela encontrou. Ou talvez seja um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E essa é a verdade que Ava viveu. Se esta história te emocionou, curta, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje e não se esqueça de se inscrever porque juntos podemos transformar dor em cura e cicatrizes em força.